Olá, bom dia. Falo-vos hoje da piscina dos Salesianos de Manique, em Cascais. Ontem abordámos as questões do grande negócio das energias e do grande negócio do vómito verde, como os fleumáticos britânicos designam toda a arquitetura comercial por trás das mudanças climáticas e da acidificação do oceano. Nos Estados Unidos, claramente, o panorama é dramático. Na Europa, o panorama não é muito melhor. É diferente, porque na Europa, apesar de tudo, as decisões de investimento, sobretudo as decisões de investimento nestas questões de energia, estão reservadas aos Estados e, portanto, cada Estado optou por fazer as suas políticas e desenhar, ao fim e ao cabo, aquilo que queria para enfrentar o monstro das alterações climáticas. Não é igual em toda a Europa, há avanços e recuos. Claramente há países que abordaram destemidamente este assunto, como Portugal, e a coisa não correu particularmente bem. Há outros países muito mais sensatos, muito mais cuidadosos e que têm abordagens sistémicas do problema, como sejam os países do norte da Europa, sobretudo os países escandinavos. Na Europa temos duas realidades distintas. Temos a realidade da Inglaterra ou do Reino Unido, que segue muito em linha com a realidade americana, de grandes investimentos bonificados pelo Estado, não tão grandes como nos Estados Unidos, obviamente, até porque o governo é um governo conservador e, portanto, tem muito mais cautela neste tipo de investimentos, mas onde o debate é um debate muito aceso também. Uma das questões é que, no Reino Unido, este assunto tem sido tratado ao mesmo tempo que há um declínio de reservas e de extração dos hidrocarbonetos no Mar do Norte, e isso leva, de facto, a que eles tenham mesmo necessidade de procurar alternativas para garantir a sua independência energética. No resto da Europa, muito mais dependente de terceiros para as suas necessidades energéticas, tem havido soluções mistas. Há a manutenção do nuclear em França e o seu reforço. Há um zigue-zague na Alemanha que ainda não se percebeu, mas que, por um lado, decide fechar todas as centrais atómicas, mas se calhar não consegue, e isso está a torná-la muito dependente da Rússia, por exemplo, e, portanto, há claramente aqui um clima de grande instabilidade e de grande incerteza na Europa. Uma das questões que tem acontecido, tem havido alguns investimentos, sobretudo na descoberta de novas reservas em solo europeu, neste caso na Irlanda, na Grécia também, a Itália, portanto espera-se que em Portugal, e isso tem obviamente feito balançar os corações. A grande decisão europeia é claramente uma decisão na lógica dos hidrocarbonetos menos poluentes, tipicamente do gás natural. E, portanto, essa tem sido o caminho, que é um caminho cauteloso, não tão esbanjador como o caminho escolhido pelos americanos, mas claramente é um caminho que continua sem grandes alternativas à vista. Um dos medos é que a solução seja novamente regressar ao nuclear. Esse medo é muito patente na Alemanha, até porque os arautos das mudanças climáticas já começam a desvendar o seu segredo, e o seu segredo claramente passa por uma solução antiga e uma solução com tantos ou mais riscos, do meu ponto de vista mais riscos, do que a solução atual, ou seja, voltarmos a apostar na produção nuclear por fissão. Porquê? Porque a fusão, ainda está longe de ser uma realidade e de ser uma realidade prática que nós possamos, de facto, utilizar para substituir a produção de energia por fissão. Uma das questões também que na Europa se discute hoje é a eficiência energética. O que é interessante é que, por um lado, se promove a eficiência energética e este conceito, do meu ponto de vista, bem. Por outro lado, procuram soluções que não são eficientes em termos energéticos.
Se vocês repararem, o transporte de energia em forma líquida nos hidrocarbonetos não tem praticamente qualquer perca ao longo do trajeto. Ao contrário, o transporte de energia elétrica, a partir do momento em que os eletrões se mexem nos cabos, começa a gerar-se calor e, portanto, começa-se a perder energia automaticamente. E perde-se tanto mais energia quanto maior for a distância entre a origem da produção dessa energia e o destino dessa energia, ou seja, o consumo da mesma. Este é um assunto que é escamoteado nas discussões, é sempre relevado a maior eficiência dos motores elétricos face aos motores de combustão, pelas suas características naturais, mas, no entanto, é escamoteado que uma parte significativa da energia elétrica se perde no transporte. Ora, e este problema não existe, de facto, nos hidrocarbonetos, em que, uma vez estabilizado o combustível na sua forma líquida, ele não se perde, a não ser que nós o derramemos para o chão, enfim. Do meu ponto de vista, neste momento, Portugal não tem dinheiro e, portanto, como não tem dinheiro, muito dificilmente conseguirá fazer mais obra e, sobretudo, investir nas energias renováveis. Porquê? A razão é sempre muito simples. Para investir, criar infraestrutura, é preciso fazer obra, é preciso ter capital disponível, porque todas estas soluções são capital intensivo. E, portanto, se não há capital, não há qualquer espaço de manobra para podermos resolver estas situações. Eu diria que, em Portugal, a situação vai continuar a ser a de grande dependência dos hidrocarbonetos. Não se prevê que possa ser diferente. É óbvio que vai haver anos de grande produção de renováveis, isso é bom. Temos características para que isso aconteça, mas de facto já não temos capital para investir mais e, sobretudo, não temos reserva de endividamento que o permita fazer. E isso, de facto, é um grande handicap que nós temos e, se calhar, aí o petróleo até ajudaria. Mas isso fica para amanhã, para quando falarmos de quem ganha e o quê com a paragem da prospecção de hidrocarbonetos no Algarve. Muito obrigado e até amanhã.